Bom dia, boa tarde, boa noite. Cafezinho em mãos. Dessa vez acabarei ele com vocês. E hoje nosso café vai ser de manhã, porque eu acabei esquecendo meu computador dentro da faculdade. E aí tinha que tomar ferro hoje também, então vamos de manhã. Tá tendo obra. Então talvez teremos, nossa, algumas, né? E a primeira pergunta, que na verdade não é uma pergunta, é uma constatação que eu lembrei que eu tinha postado um tempo atrás, que eu tava tomando muito matcha, que eu tinha substituído o café por matcha, e que se daqui a algum tempo eu descobrisse algum problema de saúde ia estar relacionado com matcha. Eis que realmente a anemia está relacionada com a má absorção de ferro, que está associada com a ingestão de fontes de ferro com cafeína. Olha que belíssimo, né? Então, realmente não abusem na cafeína. Eu tenho parado um pouco de tomar cafeína do matcha, apesar de me fazer melhor do que a cafeína do café, porque eu fiquei com preguiça de comprar, mas agora eu comprei e retornaremos. Na minha experiência, assim, ignorando todos os fatos da ciência, o que é melhor do matcha do que do café? Eu não tenho um feedback negativo tão grande quando eu tomo o matcha do que do café. Então, se eu tomo café depois que eu faço minha soneca da hora do almoço, por volta das 4 da tarde, 5, eu tenho uma dor de cabeça de abstinência do café. E uma sensação de sono muito grande. Então, toda aquela inibição que a cafeína fez, ela volta de uma vez. O que acaba sendo pior, porque você, né, fica mais tempo com a abstinência do café do que realmente usufruindo do benefício do café. E até foi um dos motivos para eu ter trocado o horário da minha academia para o horário das 6. Porque quando você tem um pico de cortisol fisiológico 6 horas, ele favorece a prática do exercício físico. E normalmente é um horário que eu tinha esse feedback negativo do café, tinha trânsito. Então era um momento que eu realmente não conseguia estudar, não conseguia trabalhar e ficava com mais angústia de tentar fazer e não conseguir do que realmente aproveitar aquele momento, sei lá, para descansar, porque estava com um pico de cortisol. Então eu descobri que é o melhor horário da vida. Eu gostaria muito mais que eu acordasse e fosse para academia. E ok, só que não dá tempo de acordar, ir para academia, tomar banho, se arrumar e chegar na aula a tempo. Então, como já era um horário que eu não aproveitava, esse de 6 horas, eu consigo aproveitar ele com a academia e consigo adiantar algumas coisas, fazer um início de dia mais calmo do que acordar e ir para. Vocês não chegaram numa conclusão que se vocês preferem texto, áudio ou vídeo para compartilhar o texto que eu escrevi. Então vamos fazer tudo e aí você assiste o que você achar melhor. Nesse caso vamos ser texto com legenda e aí não, vídeo com legenda. No site eu boto o texto e o áudio. Enfim, eu vou postar aqui também, vai. Precisamos de professores sem toga e guarda-pó. Precisamos de professores de calça jeans e tênis. Precisamos de professores que vão ao cinema, que ouçam música e saiam de seus departamentos. Precisamos de professores que coloquem o aprendizado em primeiro lugar e que aprendam fora da faculdade. Precisamos de professores que tenham tempo todo dia para aprender e que saibam ensinar com humildade. Precisamos de professores modernos que vivam no século XXI com a mentalidade inserida no nosso tempo. Precisamos de professores comprometidos com a mudança, com a inovação, com as necessidades sociais e com as carências da nova geração e demandas de um novo tempo. Precisamos de professores que vivam no mundo, que ensinem para o mundo e que não tenham medo das mudanças do mundo.
Precisamos que não concentrem o aprendizado e não ensinem só dentro dos muros da universidade. Precisamos de professores que ouçam podcast, que se divirtam no YouTube, que usam jeans, que sejam internautas e que tenham tempo livre, mas que pela sua experiência de vida nos ensinem o que a internet não pode. Precisamos de professores que amem o ensinar e que não tenham vergonha de dizer que não sabem. Precisamos de professores que tenham hobbies, paixões, tempo livre, que viajem e que sejam criativos. Precisamos de professores sociáveis, abertos, normais, alegres e companheiros, que saibam que ensinar aquilo que dizem que tanto nos falta. Precisamos de professores que estejam conectados com o mundo, que não precisem ser jovens, mas que saibam falar com os jovens. Precisamos de professores que não façam decorar, mas nos ensinem a pensar. Precisamos de professores que não repitam o que a internet já sabe, mas que nos ensinem a diferenciar o que é verdade e usá-la. Precisamos de professores que, mesmo não sabendo usar a inteligência artificial, saibam ter inteligência emocional. Precisamos de professores que parem de nos dizer o que não podemos fazer e nos mostrem o que podemos, que enxerguem o nosso potencial, que destravem talentos, que apontem tópicos de melhoria e que nos chamem para a ação. Precisamos de professores que nos ensinem ferramentas para resolver problemas desse século. Precisamos de professores que desenvolvam e ensinem habilidades que não cabem num currículo. Precisamos de professores incurriculáveis. Mas, acima de tudo, precisamos mesmo de professores. Eis que eu estava ainda estou, na verdade, em Proestro, então, né, muitas comandos emocionais. E saiu mais um texto ontem, que são o que as coisas burras ensinam. Eu sei que burro é uma palavra muito forte, mas entendeu? Então, eu vou ler o texto para vocês. Sabe a sensação de estar em uma situação em que claramente as coisas poderiam ser feitas de forma mais simples, mais eficiente, mais rápida? Quando para você é nítido que aquela discussão não vai terminar na resolução de nenhum problema, que o ponto principal sequer é aquele que está sendo discutido? Ou então quando te tentam vender uma coisa que uma máquina já faz e muito melhor? Quando você se sente incapaz ou impossibilitado de gerar uma mudança? Pois é, eu tive a sorte de conhecer pessoas fenomenais, conviver em ambientes que poderiam ser o futuro da profissão que eu queria. Eu tive a oportunidade de me recomendarem e ler sobre os mais diversos temas. Eu tive o privilégio de poder perguntar e ser ouvida. Acontece que depois desses momentos de catarse, eu precisava voltar para a realidade. Precisava sair daquele ambiente de concentração de pessoas de alta performance. Para a mediocridade, sem nenhum juízo de valor. Longe de mim achar que todo mundo precisa ser excelente no que eu quero ser excelente. Poético, né? Aí começou o problema, porque eu comecei a enxergar com outras lentes a minha realidade. E vi a quantidade de situações ultrapassadas. A quantidade de situações criadas desnecessariamente. Criava-se problemas onde não existiam e debatiam-se problemas sem achar uma solução. Foi então que eu decidi tentar entender aquela situação pelo jeito de pensar das pessoas que eu admirava. Foi então que eu decidi colocar o famoso mindset de crescimento para jogo. Todo mundo que eu admirava tinha passado por situações burras. Talvez eles não tivessem a angústia que eu tenho porque não tinham internet. Mas de alguma forma aqueles momentos também foram parte da jornada que os tornaram incurriculáveis. Então eis que esse pode ser o começo de uma lista que eu não tenho ideia do tamanho que ela possa chegar. Mas é uma forma de tentar enxergar pelos olhos deles. Então, o primeiro ponto que as situações burras ensinam é a resiliência. Situações burras te ensinam a lidar com a frustração, de saber como aquilo pode ser melhor, mas ter que permanecer inerte, por inúmeros fatores do contexto. Entender que existem batalhas que não valem a pena ser batalhadas.
e que existem batalhas que não têm como ser ganhas sozinho. Permite que a sua energia se concentre no propósito e não na reclamação. Segundo ponto, a como não. Não existe nada mais poderoso do que passar por uma situação e se comprometer a não repetir. Não ser eco de uma ação ruim, de não propagar uma onda de ódio ou agressividade. E principalmente, te ensina como não voltar a ser refém da mesma situação burra. Terceiro ponto, lente. Estar em uma situação que parece saída de outro planeta permite que, uma vez identificado, aquilo se torne uma peça teatral. Caricata, com personagens, humor, drama e exageros. Com isso, todo aquele absurdo torna-se cômico, e no lugar de ser tirado do sério, se tiram risadas. Quarto ponto, empatia. Depois de entender que aquilo permanece igual, de se comprometer a não repetir e de dar risada, chega a hora de se compadecer. Ter empatia pelas pessoas que se frustraram diante daquilo, que querem dar socos em pontas de faca. E pelas pessoas que geram aquela situação por não terem tido acesso ou a iluminação da compreensão do conhecimento para tornar aquilo simples, fácil e prático. Quinto ponto, gestão do tempo. Não há nada mais prazeroso do que não alocar tempo de forma consciente em situações burras. Se é uma obrigação, vêm as perguntas: o quão tarde eu posso ir? O quão mais cedo eu posso sair? E o que eu posso fazer durante esse tempo? Sexto ponto, análise. Depois de tornar a situação burra em um experimento sociológico, nada melhor do que usar ferramentas para entender a sociedade. Aqui começam as análises de oratória, de linguagem corporal, de conformação óssea, de estilo, de construção de narrativa e tudo que você pode analisar da complexidade humana em um belo experimento social. Sétimo ponto, criatividade. Em um mundo que necessita de criatividade, mas é formado por massas ensinadas a serem repetitivas, o resgate da habilidade e o combate do bloqueio criativo são preciosos. Uma vez desvinculado o eu da situação burra, a divagação da mente se torna algo tão prazeroso e criativo que permite a criação das melhores ideias e soluções quase sem esforço. Oitavo ponto, autocrítica. É evidente que num mundo compartilhado por bilhões de pessoas, certamente alguém vai errar com você. Mas mais uma vez, tentando instaurar um mindset de crescimento, quais são as situações que nós criamos que geram situações burras? Como podemos criar uma percepção e abrir um canal de comunicação para transformar os aprendizados em situações burras em apenas uma situação de aprendizado, sem nenhuma burrice? Aliás, o único elemento que é constante em todos os momentos da sua vida é você.